Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Nômade Passaporte para mais um vídeo aqui. Estamos aqui na tarefa aqui para você que trilha a sua jornada. Eu alenquei, eu vou descrever aqui 7 coisas que um homem que ele se preserva, um homem que ele tem dignidade, um homem para ele não ser feito de trouxa, para não atrapalhar na sua jornada e não ser enganada muitas das vezes por essas digníssimas. Eu vou falar aqui 7 coisas que você não deve tolerar como um homem que se ama, um homem de valor e um homem que eu acredito que tem um talento incrível, que você quer deixar sua arte para o mundo e quer deixar o seu legado. E o primeiro que eu vou alencar aqui, que eu vou falar, é o seu investimento com uma mulher que você manda mensagem, ela não responde, às vezes ela responde com mensagens curtas, no caso com emoji, não dá abertura para você continuar aquela conversa. Então, assim, se você está vendo que ela não está te dando abertura para conversar, você não tem que ficar insistindo ou até mesmo investindo naquilo que ela não quer. Ela não quer continuar essa conversa com você e não quer, às vezes, sair com você. Você tem que fazer o quê? Partir para outras mulheres. Você não tem que ficar insistindo ou até mesmo tolerando. Na cabeça você fica insistindo. Porque se você ficar insistindo e mesmo se ela aceitar, eu quero, cara, que você saiba que você é o prêmio de consolação dela. É o prêmio que aqueles caras que não tiveram com ela, que não quis ela, e ela, no caso assim, tem que abaixar a régua, e no caso assim, ela acaba aceitando você. E eu te falo, você, no caso, vai ser só mais um na mão dessa digníssima, e às vezes, muitas das vezes, não vai nem te respeitar. E às vezes assim, e às vezes só vai querer o jogo de interesse, não é? O que você tem para proporcionar para ela. Uma forma simples de você entender. Não existe mulher difícil. Existe a mulher que ela não te quer. Você não deve tolerar de uma mulher provocações. Às vezes, ela se exibindo de uma certa forma para ter a validação externa com roupas muito curtas. Você não deve tolerar isso. Por quê? Se você acabar tolerando isso, você tem que compreender que ela não é sua, que só chegou a sua vez. E muitas das vezes o homem, no caso, ele tem o medo de perder, que é os medos básicos que todos nós, todos seres humanos têm, que é o medo. Eu já fiz algum vídeo aqui na playlist, lá no Obelisco, na Argentina. E assim, e a mulher sabendo que você tem medo de perder, você já perdeu. Pode ter certeza disso. E assim, e ela não vai te respeitar. Ela vai ver que você tem um medo, ela vai acabar fazendo coisas piores que você pode imaginar. Ela não vai estar nem aí para você. Ela vai te desrespeitar a qualquer momento. E assim, e não vai estar nem aí para o que você pensa ou o que você acha, porque ela sabe que você tem um medo de perder ela. E você não deve também, o homem não deve aceitar também a mulher acabando falando de relacionamentos passados. Se você, claro, se você tiver um relacionamento sério com essa mulher, não é? Você não deve aceitar. Porque assim, se você acabar aceitando, no caso, se ele é tão bom, você tem que falar para ela, as portas se encontra, tá aberta para você ir atrás dele. Entendeu? Você não pode ser absorvente emocional. Entendeu? No caso assim, você não deve aceitar. O homem não deve aceitar de forma nenhuma. Por quê? O princípio que você é homem, que você se respeita, que você vê o seu valor. Porque assim, se você ficar aceitando uma mulher que está no seu relacionamento, se exibindo, com fotos sensuais, com roupas muito curtas, cara, isso daí vai acabar chamando a atenção de outro homem, que no caso que ela julga que tem algum valor, e ela, eu tenho certeza, casos passados que a gente já viu na grande mídia, que ela não vai pensar em 2 vezes em te largar. Entendeu? Então, assim, para que tanto
exibicionismo para validação externa. Você não deve aceitar isso. O homem não deve tolerar é a manipulação da mulher. Ela vai começar a te manipular, pedir coisas. Se você não fizer, ela vai acabar falando que vai acabar terminando com você. Se você não conceder determinadas coisas, se você não fizer o que ela tá pedindo, exigindo de você, e ela sabendo que você tem o medo, que é os medos básicos que todos os seres humanos têm, ela vai aumentar essa manipulação e você vai acabar concedendo, fazendo tudo o que ela quer. E assim, você não deve aceitar esse joguinho, essa manipulação dela, porque não é uma troca justa. E você se preservando, você tendo o seu valor, você vai falar para ela que as portas se encontram abertas para ela ir embora. Que eu acho que é difícil, cara. Quantas pessoas que eu conheço, e até mesmo às vezes na família, que o cara tem um medo. E o cara acaba se determinando, o cara acaba se permitindo cada coisa que só Deus, que não vale nem a pena comentar. Então, assim, não aceite essa manipulação que essa digníssima fizer com você. Você fala para ela que as portas se encontram abertas, que ela pode ir e não tem problema nenhum. E eu te falo, cara, e às vezes assim vai ser. Às vezes vai ser melhor, porque no futuro você vai falar: meu, me livrei de um problema. Me livrei de um problemão. Foi, muitas das vezes, libertação. E assim, você pode ter certeza. No caso é que às vezes pode ter sido libertação. Você dizendo, essa digníssima, que as portas se encontram abertas para ela ir embora. Que você não vai se permitir a determinadas coisas, esse joguinho emocional, esse joguinho de manipulação dessa digníssima, ela fazendo com você, lembrando, sabendo que você tem um medo de perder, no caso, que ela vai te testar porque você tem um medo de perder. E ela sabendo disso, ela vai te testar, vai aumentando e você vai acabando fazendo tudo que essa digníssima quer. E às vezes assim, às vezes você tem que deixar, você tem que dar graças a Deus que no caso, que ela saiu da sua vida. Por quê? Porque às vezes você se livrou de um problemão. Homem, você sabe. E assim, tem cara que se submete a determinadas coisas que, pelo amor de Deus, que eu não consigo compreender, porque é o medo de perder. E você não pode ter o medo. Você fala para essa digníssima que as portas se encontram abertas. Por quê? Porque, meu, ela não tá te respeitando. No caso, ela tá te desrespeitando, não tá te respeitando como homem, tá fazendo a manipulação, o jogo emocional de você dar coisas, entendeu? Fazer coisas que muitas das vezes que não é uma troca justa. E às vezes, assim, o que eu vejo muitos homens que, cara, que tem um potencial incrível, que tem um talento, que tem um dom, que às vezes que o mundo poderia usufruir, que poderia deixar a sua mensagem para o mundo. No caso, não é? De uma certa forma, o seu legado, os caras acabam se submetendo, acaba colocando no pedestal e acaba se submetendo a determinadas coisas que só Deus, só eu já conheço ao redor aqui do meu vínculo aqui, 5. E cara, incrível. Mas tem medo de perder a digníssima. E assim, você não pode ter medo. Porque quando você demonstra para a mulher que você não tá nem aí, que você não tem medo de perder, eu acredito que ela vai abaixar a bola dela. Eu tenho certeza disso. Ela vai abaixar a bola, você vai partir para outra.